Bom dia. Pela graça de Deus, estamos reunidos em culto e nesta hora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, agora estamos na expectativa de recebermos a Tua mensagem e nós te rogamos que ela venha da Tua parte, Senhor, conforme as nossas necessidades. Faz com que a Tua palavra produza em nós todas as bênçãos dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, nós leremos os 6 primeiros versículos. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Irmãos, nós estivemos expondo a palavra de Deus nos últimos domingos, com base no tema da esperança. E hoje, nós estamos iniciando uma jornada pela Palavra de Deus, pensando no tema do arrependimento. A Bíblia nos ensina claramente que sem arrependimento não há salvação. Tanto João Batista quanto Jesus iniciaram o seu ministério conclamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E no dia a dia da sua prática ministerial, João Batista entrava em detalhes com relação ao que era o arrependimento, o que é que ele estava querendo dizer por arrependimento. Jesus Cristo também enfatizou essa necessidade. E quando Jesus enviou o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele pregou a palavra de Deus condenando o pecado,
E quando as multidões lhe perguntaram o que elas deveriam fazer, ele respondeu: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele já tinha condenado o pecado na sua pregação, e a resposta dele, quando lhe perguntaram o que deveriam fazer, ele disse: arrependei-vos. Portanto, é um assunto da mais profunda importância para o nosso estudo e meditação, e nós quisemos começar pelo patriarca Jó, seguindo uma orientação clara do Espírito Santo. E há uma razão para isto, é claro. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. E segundo a tradição, ele viveu muito tempo antes de Moisés, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, e talvez também tenha escrito o livro de Jó. Esse homem era um homem profundamente religioso, considerado pelo próprio Deus como um homem justo, reto, íntegro, e que se desviava do mal. Mas agora nós o vemos despido de todas as suas virtudes religiosas, reconhecendo a sua condição de pecador e se arrependendo no pó e na cinza. Não há salvação sem arrependimento. Mesmo para o religioso mais sincero. Mas o que é arrependimento? Nós precisamos definir isto. E vamos continuar definindo. Essa definição, ela vai ficando cada vez mais clara na medida da exposição da palavra de Deus com relação ao arrependimento. Mas segundo os nossos dicionários, e segundo o sentido da palavra arrependimento, tanto no hebraico quanto no grego, arrependimento significa ser convertido. Essa palavra ela é usada tanto teologicamente, quanto filosoficamente, desde a antiguidade. Ser convertido é mudar-se, virar pelo avesso. Existe essa definição. Virar pelo avesso. Arrependimento também significa transformar-se, virar-se em direção ou seja, do mundo para Deus. Mudar de mente e de comportamento, restaurar, desviar-se do mal para o Senhor. Essas são algumas definições de arrependimento que já foram formuladas.
mas elas não abrangem tudo o que o arrependimento realmente significa, conforme nós veremos na exposição das Escrituras. Mas eu achei interessante que a própria mente humana foi capaz de arranhar superficialmente o significado de arrependimento ao dizer que arrependimento é virar pelo avesso. Nós vamos ver o que isso realmente significa. Nós temos vários exemplos de arrependimento na Bíblia. Arrependimentos reais. Mas eu quis destacar apenas 2 casos, para começarmos a compreender o processo do arrependimento, que às vezes pode ser instantâneo, e que culmina com toda essa mudança de virar a pessoa pelo avesso. O primeiro destaque é relacionado com Jacó, que depois do seu encontro com Deus no Val de Jaboque, teve o seu nome mudado para Israel. Esse homem passou por uma transformação radical, que transformou o seu caráter, a sua maneira de ser e de viver. Antes do seu encontro com Deus, ele era um tipo de ser humano, e depois do encontro ele era outro. Basta ler a história e perceber o seu comportamento depois da sua luta com Deus no rio Jaboque. O outro destaque é o de Saulo, que depois do seu encontro com Deus teve o seu nome mudado para Paulo. Um homem que estava indo para Damasco, na Síria, para levar a efeito ali a perseguição que ele estava movendo contra os seguidores de Jesus Cristo. A Bíblia usa uma metáfora apavorante, dizendo que ele estava indo para Damasco respirando ameaças, respirando morte contra os discípulos de Cristo. E então, sem que ele pudesse esperar por isso, não estava no seu programa, não estava na sua agenda, ele foi detido pelo próprio Jesus Cristo. E nesse encontro ele passou por uma transformação, ele foi virado pelo avesso. E quando ele entrou em Damasco, não foi mais como perseguidor da igreja, mas como discípulo de Cristo. Quando Cristo falou para ele naquele encontro, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Senhor. E Jesus Cristo disse: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Quem persegue a igreja, quem persegue os discípulos de Cristo, persegue a Cristo. E Paulo soube disto da forma mais dramática possível. Tanto espiritual, quanto psicológica, quanto fisicamente. Foi um encontro inesquecível, transformador, no qual Paulo se arrependeu dos seus pecados e conheceu a Cristo e passou a amá-lo, segui-lo e servi-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mas agora que nós já fazemos uma ideia do que seja arrependimento, vamos ao mérito do texto, da passagem, para ver o que essa passagem nos ensina a respeito de arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento é uma iniciativa divina. É da soberania de Deus. O próprio Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui ele está falando dos seus próprios sentimentos, daquilo que estava acontecendo na sua vida, da transformação que ele percebia no seu coração, porque aqui ele está diante de Deus, não pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos e virtudes, mas ele está diante de Deus com as suas mãos completamente vazias. Ele está despido de qualquer competência. E reconhecendo que tudo que ele pode esperar está nas mãos de Deus. Porque o que Deus decidiu com relação a ele não pode ser mudado. O profeta Jeremias, expondo a palavra de Deus com relação a Israel, ele recebeu de Deus a revelação do arrependimento de Israel, que aconteceria. E nessa revelação, Jeremias vê Israel orando a Deus com arrependimento e dizendo o seguinte: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não há arrependimento sem a iniciativa de Deus. Não há arrependimento sem o poder ativo de Deus.
Porque para que haja arrependimento, o coração precisa ser transformado, regenerado. É um trabalho do Espírito Santo no coração de uma pessoa que, como Paulo, não tinha a mínima condição de sequer pensar em arrependimento. Porque ao matar os seguidores de Jesus Cristo, ele julgava estar prestando um serviço a Deus. Como é que ele podia ter sequer a ideia de arrependimento de pecados, se ele mesmo não tinha consciência de pecado? Cada um aqui pode rememorar a sua experiência de conversão. E talvez alguns aqui tenham passado por aquele tipo de conversão traumática. Que sobreveio num momento completamente inesperado. Como daquele homem que teve o seu coração transformado no momento em que estendeu a mão para pegar uma garrafa de cachaça. Não lhe passava pela mente sequer o menor resquício de arrependimento daquele ato. Ele o fazia naturalmente todos os dias. Mas naquele dia, a sua mão não chegou ao objeto desejado. Ele a recolheu, porque o seu coração foi mudado instantaneamente, e ele se arrependeu dos seus pecados, e no domingo seguinte ele estava acompanhando a esposa ao culto. Onde ele nunca tinha ido. Jó não pensava em arrependimento. A sua justiça lhe era suficiente na sua religiosidade. A ação de Deus pelo Espírito Santo mudou o seu coração de forma tão completa que ele confessou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O arrependimento é a iniciativa de Deus. A pessoa só se arrepende depois que o Espírito Santo realiza no seu coração aquele impacto do novo nascimento, da regeneração. Nós aprendemos também aqui que depois
que Deus inicia esse arrependimento a pessoa tem uma noção, um conhecimento, uma consciência completa dos seus pecados. Há uma convicção de pecados. Jó diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está falando dele. Deus o havia acusado de falar demais, de falar daquilo que ele não sabia. Jó, na sua sabedoria, havia desafiado a Deus. Ele se achava. É o orgulho, a soberba de quem, como nós dizemos, se acha. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele está confessando que a sua sabedoria diante de Deus era pura ignorância, era fruto de orgulho, de soberba, de altivez. Ele está dizendo: Senhor, eu pequei. Depois que Pedro terminou a pregação do seu sermão no dia de Pentecostes, aquelas pessoas convictas do seu pecado, inclusive de assassinar a Jesus Cristo, elas perguntaram: o que é que nós vamos fazer agora? Se não há convicção de pecados, não há arrependimento. Arrepender de quê? Em toda a história da pregação do Evangelho, sempre estão presentes aquelas pessoas que não aceitam ser chamadas de pecadores. Eu já ouvi pessoas me questionando, dizendo: eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não sou pecador. As pessoas confundem pecado com atos pecaminosos grosseiros, com crimes. O ser humano sem Deus, ele não tem consciência de pecado. Portanto, ele vai se arrepender de quê? Jó não tinha consciência de pecado. Ele discutiu tanto com Deus quanto com os amigos que o inquiriam e que o acusavam. Ele não aceitava acusação. Você sabe o que é pecado? Você já se arrependeu
do seu pecado, há diferença entre atos pecaminosos e pecado. A Bíblia diz que cada pessoa que nasce, já nasce em pecado. Davi reconheceu isto e disse: em pecado me concebeu minha mãe. Pecador desde a concepção. Desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, nasce um pecador. Em pecado me concebeu minha mãe. Para alguém se convencer que é um pecador, e Jó está dizendo aqui: eu pequei, é necessário aquela intervenção divina da qual nós falamos. E é só depois dessa convicção de pecado que vem, então, o arrependimento. Mas além da convicção do pecado, imediatamente a pessoa tem consciência, ela tem noção de que ela mesma nada pode fazer a respeito. Perguntaram para Pedro: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós temos que fazer? A convicção e o arrependimento traz a consciência da impotência. Quando Jó se arrependeu, e isso está registrado no capítulo 14, se não me falha a memória. Capítulo 17 de Jó. Por gentileza, deem uma olhada aí. Jó capítulo 17. Os 3 primeiros versículos. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Esse é o momento do arrependimento de Jó. Aquilo que nós vemos no capítulo 42 é o resultado dessa experiência. Jó estava morrendo. Nós sabemos da história de que Deus permitiu a Satanás que colocasse doenças incuráveis no seu corpo. O corpo de Jó fedia. As pessoas precisavam ficar distantes dele. O corpo estava cheio de feridas.
E quando ele olhava para o seu futuro, ele não via nada a não ser a morte, a sepultura. Essa é a visão do homem sem Deus, sem Deus. Porque aquele que tem a Deus como Senhor e Salvador, ele vê diante de si o céu, a vida, a eternidade, a imortalidade. Toda a religiosidade e virtude de Jó se esfumaçaram no momento da morte. Ele só via trevas e morte. E só tenho perante mim a sepultura. Aí então, Deus produziu o arrependimento. Aí então, ele clamou por salvação, porque não havia mais justiça própria. Aí então ele pediu a Deus um fiador. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Quem? Ele não tinha nada. Nenhum pingo de justiça. Mas e todos os seus atos de bondade? E todos os seus atos exercendo direito e justiça entre os homens, ele era um juiz. Ele realizava cultos de intercessão em favor dos filhos. Mas ele não conhecia Deus. Porque quando chegou a hora fatal, ele não tinha nada. Então ele pede um penhor, um intercessor, um fiador, alguém que fosse um intermediário capaz para representá-lo diante de Deus. Isso é fruto do arrependimento. A convicção do pecado e da necessidade de um mediador, de um intercessor. O que eu vou fazer agora? Morrer desse jeito? E Deus lhe deparou o fiador, o intercessor. E quando ele viu esse fiador, esse intercessor, e quando ele foi salvo, aqui no capítulo 19, é só passar uma ou duas folhas aí, capítulo 19, versículos 25 a 27, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros.
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Deus lhe deparou o fiador, o penhor, o intercessor, o mediador. E ele ficou maravilhado. Agora ele estava salvo. Mas foi preciso a convicção de pecados, foi preciso o arrependimento, foi preciso o pedido de perdão. Sem arrependimento não há salvação. Jó teria ido para aquela sepultura que ele tinha diante dos olhos, sem salvação, se não fosse a intervenção de Deus. E então agora vem a humildade. Agora vem o quebrantamento de coração e de espírito. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os olhos foram abertos por Deus para ver, contemplar a real situação da sua alma. E o socorro de Deus, e o Salvador, e o mediador, e o intercessor, o fiador eterno. Agora os meus olhos te veem. E quando isso acontece, então vem o quebrantamento, a humilhação, a humildade diante de Deus. Senhor, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E para a conclusão, é bom que nós façamos aqui uma distinção entre arrependimento e remorso. O arrependimento coloca a pessoa humildemente prostrada diante de Deus, dizendo: Senhor, agora os meus olhos te veem. É uma tristeza pelo pecado que une a pessoa a Deus, aquele que perdoa os pecados. Mas o remorso é uma tristeza que afasta a pessoa de Deus e a leva ao desespero. A Bíblia diz o seguinte com relação a alguém que morreu corroído pelo remorso. Diz o evangelista Mateus: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Remorso. O remorso leva ao desespero. Porque o remorso despreza o arrependimento, a única porta para o livramento, para a salvação.
E o escritor da carta aos Hebreus fala a respeito de um outro homem que se perdeu eternamente no seu remorso. Ele diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Todas aquelas pessoas que durante a sua vida desprezam o oferecimento da graça de Deus pelo Evangelho, estão correndo o risco de chegar ao ponto de ruptura, em que passam a viver no inferno em vida. Não há mais oportunidade para arrependimento, só remorso. E o remorso pode levar a lágrimas, mas não há vida. Quando Esaú percebeu que tinha perdido a bênção, ele entrou em prantos, mas já era tarde. A bênção já havia sido dada. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto Ele está perto. Enquanto é tempo. Enquanto há oportunidade. E a Bíblia diz que hoje é o dia oportuno. Esta é a hora da salvação. E sem arrependimento de pecados, não há salvação. Nós precisamos orar a Deus, rogar a Deus, para que converta a Ele os nossos corações, como disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O arrependimento é obra de Deus pelo seu Espírito Santo. Se você tem a convicção do seu pecado, se você, como Jó, ainda está dependendo e confiando na sua justiça própria, peça a Deus um fiador, um intercessor. Peça a Deus a conversão do seu coração. O tempo da graça permanece. E Jesus continua batendo à porta, desejando entrar e ter comunhão conosco. Que nós possamos ouvir a voz de Deus para o arrependimento. Amém.